paz, harmonia e união, pra gente poder merecer seu olhar soberano. Meu Deus, ensina aos homens de boa vontade. Olá, minha gente, boa tarde. Boa tarde aqui. Sou Eduardo Ramos, o nosso boa tarde do programa Espírita Terceiro Milênio. Como a gente sempre diz, né? Muito alegre, muito feliz por estarmos aqui. Semana passada eu estive ausente e o meu companheiro Rafael, com muita galardia aí, conduziu o programa. E eu quero já aproveitar, eu quero agradecer meu irmão lá de Chavantes. Ele tem gravado todos os programas e tem jogado no YouTube. Então depois que eu cheguei em casa no domingo, eu fui procurar lá, já estava lá o programa lá no YouTube. Então eu tive a oportunidade de ouvir aqui o Rafael conduzindo aqui, dando como a gente envia a vocês, né, as palavras de carinho, de amor, né, os ensinamentos que a gente acaba pegando aqui nas nossas literaturas e passando para vocês. Muito bom. Então eu quero agradecer lá o meu mano Álvaro Ramos, um grande abraço a ele e a nossa gratidão aqui por esse trabalho, hein? Esse trabalho que já, olhando ali, fazendo a pesquisa ali no YouTube, já tem lá perto de 8 ou 9 programas já. Se vocês têm aí a curiosidade de ouvir alguns ou parte de alguns, está lá, está tudo lá no YouTube. Programa de rádio, Programa Espírito de Rádio Terceiro Milênio. É só procurar lá que vocês vão encontrar, tá? Então a gente agradece a ele, agradece esse trabalho magnífico de divulgação das nossas tarefas daqui. Então, hoje, dia 30 de agosto, estamos chegando no final do mês de agosto, e iniciando a edição de número 618 programas no ar para Avaré, região e para o mundo, através do www.radioavaré.com.br. Então, vamos ficar juntos aí até às 15 horas. Hoje o Rafael está ausente, hoje é ele que está ausente. Tá, eu e o Clóvis Antônio Guerra, nós estamos aqui, ok? E um domingo aí de sol. E eu encontrei aqui um poema do Cassimiro Cunha, um desses poetas que eu admiro e gosto de decorar alguns poemas dele, mas esse aqui não decorei ainda não, viu? O sol, se queres tranquilidade, bem-estar, humor de escol, não deixes de ponderar no esforço da luz do sol. Contra os males do caminho, contra a doença e a tristeza, convém a observação das forças da natureza. Esse sol bondoso e franco, que brilha através do abismo, é bem a fonte amorosa do trabalho e do otimismo. Não vacila em seus deveres, tudo chama ao seu calor, derrama por toda parte os raios de vivo amor. Há ruínas entre os homens, guerra e sombra entre os ateus. Acima de tudo, entre o bem do serviço, a Deus. Milênios sobre milênios, e amando os lares e os ninhos, vem o sol diariamente dar vida aos caminhos. Jamais desperou ante os pântanos do caos, abraçando o mundo inteiro, ilumina bons e maus, aquecendo a casa nobre da metrópole mais bela, não esquece a folha tenra que surge pobre e singela, brilha em tudo para todos, sem privilégio a ninguém, encontrando o homem do mal, sabe fazer-lhe o bem.
Esse o sol amigo e farto que revigora, ilumina, retrata em toda a expressão a providência divina. Cassimiro Cunha. Então, gente, um grande domingo aí, de muito calor, muito amor para todos que estão sintonizados conosco, ouvindo aí o nosso programa, a nossa programação, nosso programa de rádio Espírita Terceiro Milênio. E já estamos aí no aguardo da sua ligação, né? Participando do desafio. É só ligar para cá, 14-3732-1564, ou pela internet aí no www.radioavaré.com.br, ou ainda o Clóvis Guerra empresta a sua página aí no Facebook, né? Então, é isso aí. É só entrar em contato e interagir conosco, né? Participar do desafio, respondê-lo corretamente e aguardar aí o sorteio no final do programa. Vocês estão acostumados que nós sorteamos aqui 2 livros. Essa semana nós tivemos o privilégio de contar com a visita e presença do amigo palestrante lá da cidade de Valinhos, o senhor André Luiz Rosa, com sua experiência, conhecimento e singular didática, singular jeito de transmitir os seus ensinamentos, né? Ele já se apresentou na sexta-feira lá no Caminho da Luz, no sábado esteve em Cerqueira César, lá no Grupo Espírita Allan Kardec, lá com o meu amigo Janir, a Nani, e hoje pela manhã eu estive com ele no Bom Samaritano, e à noite ele estará no Leon Denis. Nossos agradecimentos pelos ensinamentos ministrados nestas casas espíritas. E você que ainda não teve oportunidade de ouvi-lo, terá. É só comparecer ali no Leon Denis, na rua Prefeito Arthur de Carvalho, 2204, hoje às 19h30. Ele vai estar lá e vai desenvolver o tema Quando o Amor Fala Mais Alto. Ok? Quando o Amor Fala Mais Alto. E os desafios de hoje são os seguintes. Quais os 2 fundamentos mencionados por Jesus num dos seus sermões? Jesus, ele proferiu vários sermões. E num deles, aquele que a gente atribui um dos maiores, e aquele que eu sempre digo aqui que ele retrata o Código dos Direitos Humanos, os nossos direitos humanos, né? Então, nesse sermão, ele mencionou lá os 2 fundamentos. É isso que eu quero saber. Quais são esses 2 fundamentos? Tá? E no desafio espírita, quais foram, de acordo com a doutrina espírita, quais foram as 3 grandes revelações enviadas por Deus para a humanidade? Ok? As 3 grandes revelações. Nós vamos sortear aqui o livro Sinal da Vitória e Sem Medo de Amar. Sem Medo de Amar. É só responder corretamente e ficar aguardando o resultado e o sorteio no final do programa. Muito bem. O Rafael já deu aqui uma síntese, um preâmbulo do estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nós iniciamos a semana passada, o capítulo 5. Aquele que é o maior capítulo que está aqui no Evangelho, e ele trata da justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores e esquecimento do passado. Assim por diante, são 31 itens que nós vamos estudar. 31 itens. Hoje nós vamos iniciar aqui pela justiça das aflições. Tem a parte do Evangelho, né, que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino de Deus.
Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados os que chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que rides, porque gemereis e chorareis. Tudo isso está ali no Sermão da Montanha e a gente pode encontrar tanto em Mateus como em Lucas, tá? Ser bem-aventurado significa o quê? Ser feliz, não é mesmo? Se pensarmos que a vida termina com a morte do corpo, as palavras de Jesus não têm o menor sentido, são promessas vãs, não são? Dá uma passadinha de olhos nessas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se aceitamos Jesus como o Espírito mais perfeito que veio enviado por Deus para auxiliar os homens aqui na terra, só podemos entender essas bem-aventuranças como uma promessa para a vida além da morte. O nosso trabalho começa aqui, nessa existência. Nós iniciamos aqui a construção das bem-aventuranças. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele disse mesmo isso. Porque no mundo de provas e expiações, o que mais a gente vê aqui é sofrimento, não é? Então ele disse, nesse mundo vocês terão aflição. Mas, ele completou, dando ânimo e esperança para todo ser vivente. Mas, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como dizer assim, se eu venci, eu não sou um privilegiado não. Eu não sou um super-homem não. Vocês também poderão vencer. Assim, gente, uma vez mais, Jesus deixa bem clara a ideia da mortalidade da alma, da vida futura após esta, aquela vida dinâmica, próspera, né? Mas se pensarmos em vidas sucessivas, através das quais o espírito imortal vai evoluindo e se aperfeiçoando, podemos ver nessas palavras também a lei de causa e efeito, uma lei de Deus, uma lei justa, que, juntamente com a lei da imortalidade da alma, tornam possível o cumprimento das promessas de Jesus. A lei de causa e efeito, que se cumpre através da reencarnação, é a chave para compreendermos esses ensinos de Jesus, destacando a justiça de Deus, que funciona sempre para o ser espiritual, de acordo com o seu entendimento, dando a cada um segundo as suas obras, nem mais, nem menos. Tá? É justiça. Os que sofrem hoje poderão ser recompensados no além e dispensados em próximas reencarnações de determinados sofrimentos, visto não mais precisarem deles para o seu desenvolvimento espiritual. Por exemplo, o espírito que já aprendeu a usar o dinheiro para o progresso da comunidade e dos seus irmãos, também em desenvolvimento, não precisa mais passar pela prova da pobreza, a não ser que ele queira, que aí vai depender dele, em determinadas missões que ele pode pedir para vir. No estudo desse capítulo, que nós vamos fazer item a item, vamos refletir quando, como, por que os que sofrem aflições merecem ser bem-aventurados. Kardec inicia os seus raciocínios relacionando essas palavras de Jesus com a justiça de Deus. As desigualdades socioeconômicas entre os povos, entre os habitantes de um mesmo país ou de uma mesma cidade, mostram-nos a imensa injustiça que vige entre os homens na terra, dando motivo para eternas perguntas tais como: por que uns nascem na miséria, hein? E outros na riqueza? Por quê? Se Deus é tão bom, ama a todos com o mesmo amor. Por que uns tudo é tão difícil
para outros é tão fácil. Faca na manteiga, não? Tão fácil. Porque o mal parece ser mais recompensador do que o bem? Haja vista a nossa situação, né? O mundo é dos espertos, não é assim que dizem? Mas então por que parece que o mal parece ser mais recompensador? Não encontrando justificativas para tais situações, muitos concluem que essas situações praticamente normais na Terra desmentem a justiça divina. Negam a existência de Deus e a existência do Espírito, considerando que tudo, sentimentos, emoções, inteligência, criatividade, provém da própria matéria do cérebro. Por isso são chamados do quê? Materialistas. Outros que consideram existir diferentes formas de adquirir conhecimentos da vida, além da ciência, que cuida apenas dos fatos físicos e materiais, esses buscam encontrar as diversas causas do sofrimento na Terra. São os espiritualistas, que admitem a existência da própria e independente matéria do espírito e, acima de tudo, admitem a existência de Deus. De Deus. Quem aceita a existência de Deus e nele deposita sua fé e confiança, tem condições de compreender as aparentes injustiças do viver na Terra, lutando para que desapareça um dia, através da vivência da lei do amor, a única capaz de trazer a paz e a felicidade aos habitantes do planeta. Quem aceita Deus como causa primária de todas as coisas, vendo-o na sua própria obra, no próprio dinamismo da vida em todos os seres vivos, não pode deixar de considerá-lo em seus atributos infinitos de perfeição, de inteligência, de bondade e de justiça. Então, não pode atribuir a ele a injustiça dos homens. Há que pensar que deve existir causas para as aflições que o homem experimenta na terra. Por isso Kardec escreve nesse capítulo: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelo ensino de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através da terceira revelação, o Espiritismo. As causas das aflições da vida são de duas origens: as atuais, dessa existência, e as anteriores, consequência de atos de vidas passadas, sempre, pois, originadas por quem sofre as consequências, os efeitos. Então, hoje nós vamos só dar uma palhinha aqui no primeiro item, que é justiça das aflições. E a gente pode observar como é interessante, minha gente, a concepção que nós fazemos de Deus, não é mesmo? Chegamos a trazê-lo no nosso nível de evolução, participando das nossas mais pueris decisões, e quando se trata da dor, do sofrimento, das vicissitudes da vida, a grande maioria, mas a grande maioria mesmo, encara tudo isso como um castigo de Deus. E às vezes até dizem: foi Deus que quis assim. Como que Deus vai querer que o filho sofra? É só você analisar por você aí. Você que tem filhos, tem família. Você não quer o melhor para o seu filho? E Jesus disse lá no Evangelho, hein? Se nós somos maus, desejamos as boas coisas para os filhos, quanto mais Deus, na sua infinita misericórdia e amor. Existe um poema, e nós vamos declamá-lo aqui, e nós vamos parar nesse poema, que depois nós vamos ouvir
a segunda parte do 31º capítulo da novela, aí a semana que vem nós continuamos com a Justiça das Aflições. Mas esse poema vem como uma luva, explicando essas ocorrências de sofrimentos. Recado amigo. Você já conhece, eu já declamei várias vezes, mas ele cabe aqui nesse princípio, nesse preâmbulo da Justiça das Aflições. Não encares tua vida como um castigo de Deus. Se tens a alma sofrida, são frutos dos atos teus. Deus não castiga a ninguém, nem a ninguém deixa esmo. Na terra como no além, cada qual pune a si mesmo. Não pense, meus amigos, haja rude fatalismo. Não há eternos castigos, como prega o pessimismo. Muitos erros praticamos no passado e no presente. É por isso que choramos tanta dor amargamente. Mas podemos transformar a mais triste provação numa bênção salutar de progresso e evolução. Quem muito errou no passado, jamais se entregue ao desânimo. Segure firme o arado e trabalhe com mais ânimo. Se a meta é progredir, trabalhemos sem demora. A construção do porvir deve começar agora. Aproveita, meu amigo, esta existência que passa. A dor jamais é castigo, nem padecer é desgraça. O solo mesmo rasgado pelos dentes dos tratores sabe sorrir enfeitado pelo perfume das flores. Esse poema foi psicografado por Celso Martins, de autoria do espírito André Fernandes. Então, se a maioria encara as adversidades da vida como um castigo de Deus, nós que estudamos o Evangelho de Jesus, nós que estudamos a doutrina espírita, nós que já conhecemos algumas das leis de Deus, sabemos que não é bem assim. E no estudo que nós vamos iniciar hoje e vai demandar alguns domingos, vamos ter uma noção da gênese do sofrimento, como nascem os sofrimentos, qual a razão do sofrimento. E esse assunto está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Muito bem, semana que vem, então, a gente inicia, propriamente dito, o estudo dos itens aqui. E vamos dar continuidade aqui no Bem a Justiça das Aflições. Ok? Muito bem. Ficamos com esse compromisso, hein? Eu e você. Semana que vem, voltamos aqui para estudar minuciosamente, metodicamente, esse capítulo. Ok? Conto com todos vocês, hein? Muito bem. Estamos apresentando o Terceiro Milênio, o programa espírita das tardes de domingo, aqui para Avaré, para a região e para o mundo. Minha gente, vamos ouvir então a segunda parte do 31º capítulo da Memórias de um Suicida. Com um compatriota, homem honesto e de bom caráter. Louvado seja Deus. Louvado seja, meus amigos. Que bem faz a minha alma dar essa notícia. Quanto ao Albino, é comerciante, embora modesto, em Lourenço Marques, na África. Corresponde-se frequentemente com aquele médium amigo de vocês. Fernando? Sim, Fernando, que o tem aconselhado honradamente, que empregou todos os esforços para favorecer-lhe meios honestos de viver. Além de ensinar a Albino a ciência dos espíritos, da qual tornou-se adepto fiel. E meu saudoso filho casou-se também há pouco mais de um ano com uma bonita morena portuguesa africana. E agora é pai de 2 lindas gêmeas recém-nascidas. Você os vê, Jerônimo? Costuma visitá-los? Sim, amigo Botelho. Vejo-os através dos aparelhos do irmão Santarém. É como se os visse bem de perto e falasse com eles. Tenho permissão para isso. E quanto a Zulmira? Ah, Zulmira. Cúmplice infeliz das minhas loucuras. Pobre mulher. Amava-a tanto, meu Deus.
Fui o responsável por suas quedas. Também devo reparações a ela. E hei de saldar essa dívida com a graça do Todo-Poderoso. Zulmira termina sua desgraçada vida amparada pelas filhas mais velhas, que não se negaram, graças a Deus, a socorrê-la quando as procurou. Mas será que mesmo depois de tanto sofrimento ela não mudou sua conduta? Pelo que sei, nem um pouco, professor. Chegou até a tentar impedir Margarida de ir para o Brasil. Dois dias depois, Roberto de Canalejas voltava a visitar os espíritos aprendizes, levando-lhes um convite. Irmão Teócrito convoca os amigos para uma reunião hoje à noite na sede do departamento hospitalar. É sempre bom rever o irmão Teócrito. Sabe qual será o tema do encontro, doutor Roberto? Trata-se de uma cerimônia de despedida, Camilo. Chegou o momento de se desligarem deste departamento e se habilitarem para outros caminhos, sempre em busca do progresso. Algumas horas depois... Incrível! Nunca vi tantos internos transitando ao mesmo tempo por essas ruas. Eles vêm de vários bairros próximos aos hospitais. Esta reunião interessa profundamente a todos, Camilo. A movimentação é mesmo intensa. Mas creio que a maioria dos internos pertence ao departamento hospitalar. Estou certo, doutor Roberto? Sim, professor Bellarmino. São espíritos considerados aptos ou necessitados da renovação carnal, em consequência do grave crime que cometeram. Vem, o irmão Teócrito já nos aguarda. Ao ingressarem na sede do departamento, onde Teócrito mantinha os gabinetes de direção, foram surpreendidos pela majestosa arquitetura do edifício. Assim como nos demais, imperava o estilo português clássico, de grande beleza e sobriedade de linhas. Ao chegarmos, fomos gentilmente encaminhados a uma grande sala de assembleia, onde as tribunas dos palestrantes seriam ocupadas pelo grande público, isto é, por nós, os tutelados. Ao nível da sala, ficariam os diretores, como num anfiteatro. O tom branco azulado destacava-se na luz que invadia o ambiente, como se sua fonte viesse de fora do edifício. Pouco a pouco, o recinto foi ficando cheio. Os lugares reservados às sessões eram rigorosamente separados por linhas divisórias. As arquibancadas funcionavam como grandes camarotes destinados a classes sociais diferentes. Ali, porém, a segregação era mais justa, ou seja, as diferenças eram de ordem moral e vibratória. Os grupos que enchiam cada camarote harmonizavam-se satisfatoriamente, apresentando grau idêntico na escala das responsabilidades, dos méritos e deméritos. Os responsáveis pelos vários setores do departamento mantinham-se ao lado de Teócrito na tribuna de honra. Assistentes e vigilantes, por sua vez, acompanhavam os internos nas arquibancadas. Creio que o evento seja realmente importantíssimo. Já repararam nas presenças ao redor do irmão Teócrito? Padre Anselmo, educador da falange de suicidas obsessores aprisionados na torre. Irmão Miguel de Santarém, o abnegado conselheiro do isolamento. Irmão João, guia paciente e caridoso da triste falange do manicômio. E, é claro, Romeu e Alceste, com toda a qualidade de assistentes do irmão Teócrito. Já notaram quem está à direita, bem ali ao longe? Jerônimo, nosso companheiro. Parece-me tão cabisbaixo, pensativo. Como se chama mesmo aquele ao lado de Jerônimo? Agenor Penhalva, um obsessor convertido sob cuidados de Padre Anselmo e de Olivieri Guzmán. Reparem como está inquieto, mal consegue permanecer sentado. Pobre espírito. Vejam como está ansioso. Deus queira, Ivone, que um dia os homens encarnados
responsáveis pelos graves problemas que agitam a humanidade, aprendam com os espíritos quando se reunirem para decidir o futuro da Terra. Que assim seja, meu amigo. E o futuro? Ah, o tão misterioso futuro também seria decidido naquele magnífico evento espiritual. Ali se resolveriam destinos de centenas de criaturas que deveriam se recuperar do erro a fim de seguir o caminho da luz. Momentos depois, Teócrito levantava-se, deixando irradiar do semblante fino, quase translúcido, um sorriso amável para seus auxiliares. Depois de um aceno carinhoso, o sábio diretor dirigiu-se aos aprendizes. Sua voz, porém, com as vibrações do seu pensamento, chegava doce e murmurante ao entendimento de Camilo e seus companheiros, quase de forma confidencial. No entanto, a grande plateia ouvia-o nitidamente sem que uma só palavra se perdesse. Nossos amigos da Espanha afirmaram mais tarde que o orador falou naquela noite em espanhol, o que muito os comoveu. Nós, os portugueses, porém, contestávamos, pois o que ouvimos foi o bom português clássico de Coimbra. Ao passo que os brasileiros garantiam ter ouvido suave linguajar das terras nativas com seu sotaque peculiar. A verdade é que, mesmo entre os desencarnados, somente espíritos muito elevados, como Teócrito, poderão produzir semelhante fenômeno telepático. Saudações, caros irmãos em Jesus Cristo. E é em nome dele que desejamos a todos a gloriosa conquista da paz. Não desconhecem, meus amigos, o motivo desta reunião. É o seu futuro que aqui se delineia. O destino que aguarda a todos. Desde o dia em que os portões desta colônia correcional se abriram para vocês, têm vivido entre as alternativas de um hospital-presídio. Fizemos isso em seu próprio benefício, para que suas desgraças não se aprofundassem. Na verdade, não foram vocês que vieram a nós. Foi a caridade do Mestre Nazareno que partiu à sua procura, ansioso por recuperar seu rebanho. Romeu e Alceste também gostariam de dizer algumas palavras aos irmãos. Boa noite, caros aprendizes de Maria de Nazaré. Boa noite. Estamos aqui para comunicar a todos que, a partir deste momento, os mesmos portões que se fecharam sobre vocês abrem-se agora, permitindo a sua liberdade. Sim, são livres da tutela do departamento hospitalar, meus irmãos. Tudo o que a estes hospitais e a estes presídios competia tentar em seu benefício foi realizado. De agora em diante, novas tentativas se impõem no seu trajeto. Novas condições de vida exigirão grandes esforços de sua parte. Não desanimem, pois já compreenderam que jamais hão de morrer. Jamais conseguirão desaparecer da frente de vocês mesmos, ou da frente da criação, ou do universo. Porque são criaturas emanadas do fluido eterno da mente divina. Em vocês reside a vida eterna. Para que, então, revoltar-se contra a sua origem divina? Por que se inferiorizar na desobediência às leis da criação, se no seu cumprimento é que encontrarão a verdadeira honra, assim como a felicidade, a alegria, a paz, a glória imortal? Para que serviu o suicídio? Apenas para demonstrar a vocês mesmos o grau da inferioridade, da ignorância com que lidavam. Que aprendam com a amarga lição da experiência, meus amigos. Que as lágrimas derramadas se perpetuem. Que permaneçam nas suas consciências como advertência para os dias futuros. Com a sua liberdade garantida por lei, têm agora o direito de, por si mesmos e sob sua responsabilidade, tratar dos interesses próprios, dirigindo com o seu próprio raciocínio as provações do destino.
Sim, são livres para decidir. Receberam instruções convenientes que permitem a todos o critério da escolha. Querem retornar à Terra imediatamente, tomando um novo corpo carnal? Concluíram que o retorno é indispensável à cura definitiva dos complexos que atormentam suas almas? Têm liberdade para fazer, uma vez que estão preparados para tanto. Preferem ficar e cooperar conosco durante algum tempo, adiando a época do inevitável retorno? Seja aprendendo a trabalhar nas nossas equipes espirituais, seja desenvolvendo a catequese e as falanges obsessoras, ou no auxílio aos nossos hospitais? Têm autorização para escolher. Nosso campo de ação é intenso, muito vasto, e bem recebido será o voluntário que, submetendo-se aos nossos princípios, quiser colaborar para o engrandecimento do bem e da justiça. Vejam Joel, a quem tanto estimam. Entrou para o Instituto em condições semelhantes às suas. O amor de Jesus converteu-o para o bem. E apesar de tudo que ainda terá de viver na terra, resultante do crime cometido, quanto amor aos seus irmãos sofredores ele sabe oferecer. Quantos gestos nobres distribui aos internos. Por acaso desejam ficar aqui, sem nada tentar em benefício próprio, perambulando de departamento em departamento, observando fatos, presos a um inútil círculo vicioso? Ou nos planos inferiores, arriscando-se a perigosas tentações, inativos, ociosos, sem praticar o bem, mesmo incapazes da prática do mal, uma vez que não são maus. Com todas as forças da nossa alma, aconselhamos aos amigos que não procedam assim. Por outro lado, desejarão prolongar a permanência no Instituto, a fim de se aprofundarem nos conhecimentos superiores da vida? Sejam bem-vindos, meus caros, e aprendam com Jesus, o mestre dos mestres, os princípios que têm faltado a vocês. Muitos aqui presentes se encontram habilitados para esse curso preparatório. Para outros, porém, o momento ainda não chegou. Desculpe-me, venerável irmão Teócrito, mas como saberemos quem está ou não habilitado? Se o meu momento chegou, quem irá me dizer? Da mesma maneira, e se ainda não estiver pronto para receber tamanhos ensinamentos? Camilo, Belarmino, meus queridos irmãos, suas consciências revelarão o caminho a seguir. Não há necessidade de citarmos nomes. Mesmo aos habilitados, no entanto, nada obrigará a aceitação do convite. Aceitarão se o quiserem, por livre e espontânea vontade. Ah, sim, entendi. Concederemos a todos um prazo. Embora estejam esclarecidos para decidir por si mesmos, convém sermos cautelosos. Receberão ainda algum tempo para meditação. E quanto tempo teremos, nobre irmão? 30 dias. Não mais do que isso. Um mês para refletirem sobre as escolhas que definirão os seus destinos. Muito bem. Tivemos aí mais um capítulo aí da radionovela. Muitos ensinamentos, né? Vamos aprendendo, hein? Vamos aí se qualificando moralmente, naquelas pessoas que podem, nos contatos aí pelos seus relacionamentos, né? Conseguir demover da ideia, da cabeça, do pensamento dos semelhantes essa ideia tão nefasta do tirar a vida, não? Se soubessem as consequências danosas, as consequências de sofrimento, o atraso na caminhada, na evolução, no aprimoramento, quando acontece um desastre desse, as pessoas iriam pensar muito,
e até se lembrariam da nossa querida Mãe Santíssima, quando após a crucificação, após passado algum tempo, né, ela foi residir lá em Éfeso com o apóstolo João, e a casa dela ficou a casa deles ficou como um ponto de referência lá de atendimento fraterno. Olha onde nasceu o atendimento fraterno, hein? Primeiro nasceu com Jesus, né? Olha, fazer atendimento fraterno com Jesus era uma coisa de privilegiado, né? Mas lá naquela residência em Éfeso também se transformou lá num ponto de atendimento fraterno. E quando as pessoas chegavam lá desesperadas, chorando, sofrimento com elas mesmas, sofrimento com a família, um filho, ela falava: filhinho, isto também passa. Isto também passa. Tenha fé, acredite na paternidade divina que não desampara um sequer dos seus filhos. Recordem quando o meu filho ensinava: por que andais cuidadosos pelo dia de amanhã, com que é a vez de comer, com que é a vez de vestir? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Eu acho esta passagem de uma profundeza muito grande para que nós aprendamos a prática do desprendimento, para que nós aprendamos a ter fé em Deus, em Jesus, na criação, na misericórdia divina. Porque Jesus, na sequência dos versículos, usando símbolos, usando metáforas, usando um jeito de uma didática toda especial para que a gente fixasse mais os seus ensinamentos, ele dizia: observai as aves do céu, observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Por que está tão preocupado com o que vestir? Por quê? Olha os lírios do campo, que no trabalho nem fiam. Contudo eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu qual deles. Olha, se Deus veste hoje a erva do campo, que hoje existe e amanhã está lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. E aí ele encerra: procurai em primeiro lugar Deus e toda a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então, vamos dentro deste princípio aumentar a nossa fé, aumentar aí, né? Trabalhar no sentido de um aprimoramento espiritual e moral. Mas estamos aí com o programa no ar, né? Quais os 2 fundamentos mencionados por Jesus num dos seus sermões? Quais foram as 3 grandes revelações enviadas por Deus à humanidade? Isso de acordo com a doutrina espírita. Nós vamos sortear aqui 2 livros: Sinal da Vitória e Sem Medo de Amar. Você tem medo de amar? Tem? Então você vai ganhar esse livro, vai aprender a amar sem medo, viu? Você sabe qual que é a medida do amor? Sabe? Então eu vou ensinar você qual que é a medida do amor. É amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida. É isso aí. Quero agradecer a todos vocês que estão entrando em contato conosco aí através do telefone, através do Face, da internet. O Henrique lá de Itaquim. Ô Henrique, grande abraço, hein? Firme aí, hein?
José Guilherme Vieira também. O Rafael está ausente fisicamente, mas está aqui, ó. Rafael está nos ouvindo. O Albino, a Lena lá na Brabância. Dione Silva também está nos ouvindo. Um grande abraço a todos vocês, viu? Que Deus os abençoe. Nós continuamos a Novana com aquele trabalho, né, de arrumar lá os voluntários. Nós estamos com a campanha lá, campanha do trabalhador voluntário do Vana. A campanha da doação de leite, doe leite longa vida para uma vida longa. Muito obrigado aos amigos que têm colaborado conosco, hein? E a campanha de doação do óleo de soja também. E o endereço do Vana fica lá na rua Zico de Castro 228, Zico de Castro 228, logo abaixo ali da creche Santa Elizabeth. 3731-3332, 3731-3332 é o telefone. E se quiser dar uma navegada aí na internet, www.vana.org.br. Hoje no Leon Denis nós vamos receber aí o amigo André Luiz Rosa, lá de Valinhos. O André, eu já dei a informação no princípio do programa, né? Que ele já começou a turnê dele aqui na sexta-feira. E eu estava lá no Caminho da Luz aguardando a sua chegada e teve um probleminha de trânsito aí. Ele demorou para chegar. Aí a dona Vilma: seu Eduardo, eu estou sossegada. Não vai ter problema de palestrante, não. O senhor está aqui. Aí eu olhei assim: tem eu e tem o João também. O João Márcio estava aí também. Mas aí deu a hora, né? Nós começamos a falar, principiamos lá num assunto, né? Falando do arado. Quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Nós começamos a falar sobre esse tema lá. E aí o André chegou e nós demos uma conclusão, preparamos ali o terreno para o André chegar, e ele falou sobre não fazer tempestade em copo d'água. E outra coisa, ele falou uma coisa muito interessante ali, mas muito interessante, sobre agir e reagir. Ele não fez uma referência somente a espíritas, não, hein? Isso envolve todo ser humano. Você age ou você reage? Você é racional ou irracional? Você já pisou aí no irracional? O que acontece? Ele reage. Mas Deus nos dotou aí de amor, gente. Nós já estamos passando aquela fase do instinto, tá? E ali no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá, quando ele fala que nós já estamos vencendo e transformando o instinto em amor. Então, quando um ser humano é provocado, e isso nós vamos ser provocados sempre, você age ou reage? Você tem que prestar atenção nisso. É melhor você agir com amor, com bondade, com paciência, com entendimento, com renúncia, do que reagir. A maioria reage, né? Eu não levo desaforo para casa, por que eu vou agir? Eu vou reagir. Então, é uma mensagem muito linda. E hoje ele esteve de manhã lá no Bom Samaritano e falou quando o amor fala mais alto. Outra maravilha de tema. É título de um dos livros dele. E ele vai repetir esse tema no Leon Denis. Associação Espírita Leon Denis, a CELD de Avaré, ali na rua Prefeito Arthur de Carvalho, 2204. É uma travessa do Amazonas, lá no finalzinho lá. Antiga rua da cooperativa Staroupe ali, tá? Fácil de localizar. Às 19h30 ele estará ali. No Anjo Guardião é Rafael. Rafael vai lá com o tema Perdão e Amor. É outro tema fantástico, hein? Perdão e Amor. Lá em Botucatu, na Casa Espírita Allan Kardec, o seu Gentil já está a partir das 17 horas fazendo o atendimento fraterno. E em São Manuel, amanhã, o palestrante é o senhor
o senhor Eduardo Luiz Messias, e lá é o início às 20 horas, tá? Às 20 horas. Muito bem. Nós não podemos esquecer aqui das palavras do Senhor Gentil, né? Hoje é a lição de número 32, pessimismo. Vamos ver o que está reservado para nós. Lição 32, pessimismo. O infortúnio se fez presente, não te dando tréguas? O pessimismo nada resolve. Ergue a cabeça, pensa no bem. Sepulta o pessimismo, planta a esperança. Procura amar, avança para Deus. Nada existe que o tempo e Deus não solucionem. Lembra-te, de degrau em degrau, sob a influência do amor e na forja do tempo, construiremos no próprio coração o santuário de Deus. Sepulta o pessimismo, viu? Sepulta. Semana que vem, o poder divino. Muito bem. Então nós vamos fazer o sorteio aqui hoje. Dar o resultado do desafio, né? Nós perguntamos quais os 2 fundamentos mencionados por Jesus. Teve ouvintes que responderam aí a rocha e a areia, sem dúvida, porque isso está implícito ali no que ele disse, né? O que ouve as minhas palavras e as pratica, esse constrói a casa sobre rocha. E aquele que ouve as suas palavras e não pratica, constrói a casa sobre areia. Então, esses são os 2 fundamentos. Nesse mesmo sermão, tem as 2 estradas também, né? Vocês se lembram? A estrada larga, espaçosa, né? Que conduz à perdição, e são muitos os que a procuram. E a porta apertada e o caminho estreito que conduz à salvação. São poucos aqueles que a procuram. Então, nesse sermão tem os 2 fundamentos e as 2 estradas, né? E quais foram as 3 grandes revelações enviadas por Deus para a humanidade? Nós podemos considerar que a humanidade recebeu 3 grandes revelações. Primeiro, Moisés, com os 10 mandamentos, trouxe a missão da justiça. Em segundo, Jesus trouxe o Evangelho, revelação insuperável do amor. E o terceiro, a revelação é o Consolador que ele prometeu. É o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo. Trouxe a sublime tarefa da verdade e de reviver Jesus na pureza do seu nascimento, com a sua moral, a sua ética, os seus exemplos, divulgando aí para tantos quantos tiverem ouvidos para ouvir a mensagem do meigo peregrino da Galileia. Pois é, essa é o nosso propósito aqui. Então hoje, o livro Sem Medo de Amar vai lá para o Albino. Viu, Albino? Eu sei que você não gosta muito de romance, nem estou aqui também falando que você tem medo, mas eu vou mandar para você esse livro, viu? Que você aproveite bem aí com a sua família. Um grande abraço aí ao Guto, a Lena, a você, tudo de bom aí. E o sinal da vitória vai ficar para a semana que vem, porque dos que ligaram para nós aqui, somente esse meu aluno aplicado aqui que respondeu corretamente hoje, o Albino da Barbança. Parabéns, hein? Parabéns. E para a semana que vem, são 2 perguntas fáceis, hein, gente? Para não dar muito trabalho para vocês. Eu quero saber quem foi o convertido da estrada de Damasco. Quem que foi esse convertido da estrada de Damasco? Hein? E no desafio espírita, eu quero saber a data de nascimento e o nome, tem que ser o nome completo, hein?
Não adianta vir com o nome incompleto, tem que ser o nome completo daquela pessoa que ficou conhecida como o médico dos pobres. Hein? Ele tem 4 nomes, hein? Não é só 2 não, hein? Tá? 4 nomes. Então, quem foi o convertido da estrada de Damasco e qual a data de nascimento e o nome completo da pessoa que ficou conhecida como médico dos pobres. E nós vamos falar sobre ele a semana que vem. Tá? Vamos falar sobre ele. Gente, muito obrigado, hein? Que Deus, Jesus e a nossa Mãe Santíssima abençoe a todos vocês, a todos nós, ilumine os nossos caminhos, que nós consigamos desenvolver força, resistência para as investidas do mal. O mal está aí campeando e ele encontra quando nós damos guarida a ele. Vamos ser mais reservados, vamos dominar aí os nossos impulsos, as nossas tendências, vamos lutar para que a gente não seja reprovado novamente, né? Vamos cuidar muito bem disso, porque daqui a pouco nós estamos sendo questionados. O que fizeste com o tempo, com o corpo, com a família, com o trabalho, com os amigos, com o planeta que lhes confiei? E aí? Aqui a gente se esconde. E lá? E lá? Onde nós vamos colocar a nossa cara Antônia, hein? Onde que nós vamos enfiar a nossa cabeça, hein? Não tem, né? Então, o reino de Deus, disse Jesus, não adianta procurar aqui, ali, acolá e alhures, não. O reino de Deus se encontra no coração de cada um. E aí, um juiz lá da Palestina perguntando para Jesus: o que você pensa ser o reino de Deus? E ele respondeu e deixou o juiz com o queixo no chão: o reino de Deus é obra divina no coração do homem. Não é obra material, não, é obra divina. E numa outra parte ele diz: o reino de Deus não se mostra com coisas exteriores, não. É lá no fundo do seu coração. Então, vamos rogar a Ele todas essas bênçãos que nos fortaleçam. Então, preparem um copinho com água e nós vamos fazer a nossa oração e os nossos agradecimentos na tarde de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oh Jesus querido, nosso divino mestre, nosso amigo, nosso protetor, aquele que nos ama com imenso amor, nós lhe agradecemos, Senhor, por tudo que nós temos recebido de Ti. Primeiro, Senhor, a sua vinda até nós, mostrando-nos o caminho
a verdade e a vida. O caminho que vai nos conduzir à felicidade. A verdade que nos liberta de toda ignorância, Mestre. E a vida dinâmica, próspera, redentora, que nos aguarda no porvir. Mas também, Mestre, além de agradecê-lo, nós rogamos a Ti por todos aqueles que sofrem, todos aqueles que não sabem levar uma prece a Ti, Senhor. É por eles que nós estamos rogando. Que na Sua imensa bondade, no Seu imenso amor, envolva-os com aquela mesma energia que o Senhor envolvia todos aqueles que de Ti se aproximavam e conseguiam as Suas curas, Senhor. Mudos falavam, cegos enxergavam, coxos aleijados andavam, leprosos eram purificados, mortos eram ressuscitados. Senhor, é por eles que nós pedimos. Estejam onde estiverem, Senhor Jesus, que neste momento, na força desta oração, com o coração cheio de amor, Senhor, estamos fazendo chegar até eles, que eles tenham as suas dores, os seus sofrimentos aliviados, amenizados, Senhor. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia, Senhor, o sofrimento do Sr. José Pires, da Dona Maria Francisca, da Silvana, do Dr. José Quartucci, da Ana Beatriz e Ana Letícia, do Luiz Otávio, do Onofre Alcubilas, do Henrique Andrades aí de Itatinga, do Seu Gentil, da Eurides. Senhor, e os meus 2 amigos aqui que desencarnaram também, Senhor, que eles sejam recebidos aí por Ti, Mestre. O meu amiguinho lá dos Estados Unidos, o Leonardo Carboni, um menininho de quase 2 anos, desencarnou, Senhor. E o meu colega do Cantídio, o Fábio, também desencarnou, ambos com câncer, Senhor. Que eles sejam socorridos e que as famílias sejam assistidas e consoladas, Senhor, e se resigne diante desses momentos tão difíceis que é o desencarne de um ente querido. E nesse copinho com água, Senhor, ponde a medicação necessária a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Que a Tua paz, o Teu amor permaneça para sempre em nossos corações. Que assim seja.